Olá para você que nos acompanha, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, informando e prestando serviço. Você já deve estar acompanhando aí, nós iniciamos uma série sobre mercado imobiliário, estamos falando muito sobre o assunto aqui na RDTV. Nesta semana, inclusive, nesta quarta-feira, dia 25, tem um grande evento aqui na região, em São Bernardo, no Camp São Bernardo, Construindo o Grande ABC, promovido pela ASIG ABC, a Associação das Construtoras e Imobiliárias aqui do Grande ABC. Um dos painéis vai focar a retomada do desenvolvimento do mercado imobiliário com os secretários de Desenvolvimento Econômico aqui da região. Nós já entrevistamos alguns, seguimos as entrevistas e esse painel, eu reforço, tem o apoio do jornal Repórter Diário e vamos hoje também abordar o mercado, mas do ponto de vista dos corretores de imóveis. Como é que está o mercado para o corretor? O que o período de estagnação, o que de repente uma leve melhora pode representar para o corretor como perspectiva para um próximo período, para 2018, por exemplo, onde a esperança existe, não é? O nosso convidado é José Augusto Viana Neto, que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o Cresce SP, e o Viana está visitando a região, está aqui por Santo André e nos brinda com essa visita aos estúdios da RDTV. Seja bem-vindo, Viana. Muito obrigado. Prazer recebê-lo para falar sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre venda, sobre locação de imóveis. Eu disse que você está no ABC, até para se encontrar, para se reunir com corretores, não é? E fazer avaliações, enfim, traçar metas, se reunir com grupos de trabalho. Qual o balanço, Viana, das vendas e locações de imóveis? De modo geral, e claro, se quiser regionalizar. Sim, o mercado, tanto aqui regional quanto nacional, está um mercado em recuperação. Nós passamos por um período grande de queda, o movimento caiu bastante perto do que era e agora ele começa a retomar. Conforme o nível de emprego começa a aumentar, o emprego formal, então o mercado vai melhorando muito timidamente, mas está melhorando. Inclusive, nós recebemos aqui, representante do Sinduscom, para falar sobre a construção civil, 33 meses de queda aí, nesse mercado da construção civil. Quando a gente fala de emprego na construção civil, aí uma leve reação em julho, em agosto, uma nova queda não tão acentuada, mas há perspectiva aí de melhora também. Você acredita nessa máxima que o mercado da construção civil ele é o primeiro a entrar na crise e ele é o que leva mais tempo para sair, Viana? Qual que é a tua visão sobre isso? O mercado da construção, sim. Agora, o mercado imobiliário, não. Tá. O mercado imobiliário ele foi o último a entrar na crise e, com certeza, vai ser o primeiro a sair. Vai ser o inverso. Mas sem dúvida nenhuma. E outra coisa é bom que se diga também, porque eu vejo muitos empresários dando entrevista e dizendo que nós estamos vivendo a pior crise dos últimos 30 anos, a pior crise dos 50 anos, a pior crise da história. Eu estou no mercado há 42 anos. E nos 42 anos que eu estou nesse mercado, o movimento hoje, os negócios estão sendo realizados hoje, se nós pensássemos há 20 anos atrás, nem acreditaria de estar tão bom como está. Isso é uma constatação. Se levar em consideração que nós ficamos 20 anos sem financiamento imobiliário, nos anos 80 e anos 90 não tinha financiamento imobiliário, só tinha financiamento para a produção de novas anuidades, depois o repasse do financiamento para um eventual interessado. Quando nós começamos, lá em 2004, a abrir o mercado, que o governo realmente abriu, o financiamento imobiliário ele tinha no máximo, pela Caixa Econômica Federal, 15 anos de financiamento. E ninguém conseguia financiar em 15 anos. Financiava no máximo 10. E no máximo que se financiava era 60% do valor do imóvel. Quando chega em 2004, o governo dá uma flexibilizada nessa política. Então, o prazo de financiamento passou de 15 anos para 30. A idade do mutuário, que antes era somado o financiamento, mais a idade do mutuário, não podia ultrapassar 55 anos, e aí passou a ser 80 anos e 6 meses o financiamento mais a idade do mutuário. E, além disso, nós tivemos também a queda de juro, porque não tinha alienação fiduciária, era só carta hipotecária. O banco demorava 15, 20 anos para fazer uma retomada do imóvel. Aí passou a carta hipotecária, e com isso o juro que era de 22%,
caiu automaticamente para 8%, na mesma hora. Então, hoje você falar que o mercado está ruim com juro de 9%, se antes era 22%, financiava só 15 anos, não tinha carta hipotecária, né, e o financiamento era 60% do valor do imóvel, nós chegamos a 100% do valor do imóvel no financiamento. Agora a Caixa deixou de financiar, mas até por um motivo muito bom, um motivo positivo, não é ruim. Mas o Banco do Brasil está financiando 90% do valor de imóvel com taxa de juros de 9% ao ano. E a Caixa deixou de financiar por quê? Porque acabou o dinheiro. O que estava previsto, né, a previsão de recursos para esse ano, ela se esgotou. Valendo lembrar que esse ano a Caixa financiou 26% a mais do que financiou o ano passado. Agora o que está ruim, né, o que todo mundo reclama, e que nesse seminário que vocês vão ver aí da Associação de Construtores, a coisa está preta, o que é? Para os construtores e incorporadores. Para eles está, porque o banco não libera crédito para eles. Eu não sei qual a razão, mas nem banco público, nem banco privado. Então eles não estão financiando a produção. Mas aí você vai para regiões onde os incorporadores constroem com recursos próprios, tudo que faz vende. Nada fica parado da prateleira. Inclusive aqui no ABC, se lançar um prédio, ele está vendido em 30, 60 dias. Inclusive tem muito ainda a proposta para alguns, não é, de desovar estoques, não é? E aí, claro, entra também o papel do construtor. Mas aí esses estoques que são em milhares de imóveis que foram construídos no período da bonança, qual a característica deles? São prédios que são verdadeiros clubes. Tem piscina, jardim, cybercafé, cyberespaço, sauna, academia, coisas verdadeiramente absurdas que levam o valor do condomínio a ser superior ao valor de um aluguel. Aí já começa que o preço do metro quadrado da propriedade nova lá atrás chegou a verdadeiros absurdos, o que não é o caso do mercado de imóveis usados. Aí chegou num valor muito grande. Ninguém quer baixar o preço, porque isso é ruim para o mercado. E aí o que começaram a fazer? Vejam os lançamentos que acontecem agora nesse momento. São prédios enxutos. Mais pé no chão. O prédiozinho é quadradinho, tem um salão de festa, os 2 elevadores e fim de conversa. Viana, aproveitando que você está falando isso, é o que o consumidor tem buscado hoje? Claro. Ele quer lugar para morar. Realista. Ele quer lugar para morar. Poucos são aqueles que estão procurando luxo, porque a maioria da população não tem essa condição. É o que se vende hoje. O que se vende é Minha Casa Minha Vida. Faz imóvel na faixa de preço do Minha Casa Minha Vida e vai se esgotar, né? Porque tem gente interessada em comprar. Outro problema muito sério também que tivemos foi a questão do desemprego. Esse atingiu de maneira cruel, né, o nosso segmento, porque ninguém tem dinheiro para comprar imóvel, todo mundo precisa de financiamento. Se você não tem carteira assinada, não tem dinheiro de financiamento. Então, conforme veio agora aumentando o número de empregos formais, começou a aumentar também o movimento no mercado imobiliário. Mas para você ver que é uma crise diferente do que às vezes muita gente quer fazer ver, os preços dos imóveis não caíram. Por que não caiu? Interessante, porque a lei da oferta e da procura diminuiu a procura e o preço continua aumentando. Você não pega nenhum imóvel que tenha sido vendido há 5 anos atrás que esteja com preço mais baixo. Desvalorizado. Absolutamente. Hoje o que nós temos aí no momento que se fecha negócio, o Cresce divulga muito isso em suas pesquisas, é um desconto, que no passado você conseguia um desconto na faixa de 3% a 5% no máximo. Hoje esses descontos chegam a 15% do valor pedido. Mas isso eles chegam nesse valor. Na realidade, eles estão na média de 8%. Então, a negociação ela está muito mais presente. O mercado ficou muito mais adulto, mais assentado. Aquela coisa somente de atender cliente e assinar o contrato acabou. Hoje é necessário argumento, porque o cliente tem 3 ou 4 ofertas diferentes, e ele tem tempo de analisar, porque a liquidez não está tão rápida. Mas também, por outro lado, tem um outro fenômeno importante. Como existe essa perspectiva de melhora, e os números já demonstram que isso está acontecendo,
Se vier um crescimento o ano que vem, que muitos chegam a dizer até em 7%, 4%, tem gente que fala em 3%. Eu te digo uma coisa, com a experiência que eu tenho vivendo esse mercado diuturnamente nos últimos 17 anos, se o Brasil crescer 1% o ano que vem, vai estourar tudo. O preço vai lá nos picos. Teremos novamente um boom. Mas vai ser uma coisa verdadeiramente absurda. Então, aquele que quer comprar o imóvel não pode ficar pensando muito também. A velocidade da liquidez diminuiu, mas com essa proposta agora, é claro que qualquer coisinha, esses imóveis vão dar um salto tremendo. Então, quem encontrou o imóvel que está na localização que agrada, o tamanho está bom e o preço cabe no orçamento, aproveite. Fecha negócio, porque senão não vai conseguir fazer o ano que vem. Vai ter mesmo, tudo indica que vamos ter um boom nesse mercado. Aproveitando essa sua análise, Viana, a gente entende, portanto, apesar da visão pessimista de alguns, que o mercado para as negociações não está tão vilão quanto o pessoal tem pintado. Mas eu queria só pegar um ponto do que você colocou aí. Você diria que não foi uma crise tão acentuada para o setor, justamente por esse período de bonança que a gente teve, esse recente período de bonança? Isso favoreceu, porque você lembrou aí da abertura para os financiamentos, enfim, de uma elasticidade maior aí. Vamos só dar um pequeno exemplo. O que financiou no primeiro semestre, agora de 2017, só o primeiro semestre de 2017, já é muito mais do que financiou 2009 para trás na história do Brasil. Então, de 2009 para trás, o ano inteirinho não atingiu o número que atingiu 2017 nos primeiros 6 meses. Se nós pegarmos o ano todo de 2016, nenhum ano abaixo de 2010 atingiu os valores de 2016. Então, que crise é essa? A crise é, sim, uma crise de recurso para quem produz a propriedade imobiliária. Sim. Aí tem um problema sério, que eu não sei por que os incorporadores não conseguem resolver junto com os bancos. A análise que eu faço qual é? Que os bancos ainda não retomaram a credibilidade nessa estabilidade econômica, ou na economia. Eles ainda estão com o pé para trás. Há uma desconfiança ainda. E uma outra questão também que aparece muito pontualmente, que é verdadeiramente desastrosa, é a questão do desfazimento do negócio, de ter que devolver o dinheiro para quem comprou, não está conseguindo pagar por alguma razão que é justa. Falamos aí do desemprego, de repente. E aí o ponto crucial disso tudo, o valor da taxa condominial. O valor da taxa condominial, que ninguém pensou nela lá no passado, hoje ela é fatal. Quando eu atendo um cliente no meu escritório, eu falo do imóvel, a primeira pergunta que ele faz, e o condomínio? Quanto é que é o condomínio? Então, por quê? Tem condomínio hoje, vamos pegar lá no Rio de Janeiro, um exemplo claro. Tem um amigo com um imóvel lá na Barra da Tijuca, no prédio onde ele mantém um apartamento para os fins de semana dele, tem inúmeros imóveis alugados somente pela taxa condominial, porque o proprietário quer se ver livre da despesa e não consegue alugar aquilo para ninguém. Então você imagina, a taxa condominial, nesses prédios onde tem tanto equipamento, necessita de mão de obra, que é o mais caro para o condomínio, sim, e muita manutenção. Agora imagine esses imóveis que foram entregues em 2006, 2007, já estão aí há 10, 12 anos sendo usados e tal, como isso deve estar dando problema. E o que está representando isso na economia de uma família? E que ninguém prevê uma situação dessa, né? Então, eu acho que os bancos estão levando muito em consideração essa questão de futuros projetos serem mais assentados dentro da realidade das pessoas. Eu acredito, nesse ponto de vista, foi um erro grande, né? Aquela vontade de vender, produzir e vender tudo, foi o mesmo que matar a galinha de ovos de ouro, porque... Tanto é que gerou um encalhe, né? A gente até, voltando a falar sobre os construtores, né? Aí, nós recebemos o Marco Santagata, presidente da SIG ABC, que apresentou os dados comparativos de 2016, 2017,
uma queda de lançamentos de 71% e de vendas de 44% de um ano para o outro. Já o mercado de imóveis usados, né, que a gente pode até apontar aqui como um fator positivo, eu tenho alguns dados do Cresce para já seguir nesse papo com o Viana. As vendas de imóveis usados tiveram em julho o melhor resultado do ano no estado de São Paulo, crescendo 26,79% sobre junho, segundo a pesquisa do Cresce-SP. A reversão de comportamento do mercado depois de 2 meses de queda nas vendas fez com que o saldo acumulado de janeiro a julho ficasse positivo em 28,9%. E o grande ABC também apontou crescimento nas vendas de 6,66% na comparação entre julho e junho. Aquilo que a gente falava, né? Para os imóveis usados é um momento totalmente diferente. A realidade é outra. E até para você que nos acompanha, como a gente vê de forma diferente a visão de cada setor perante essa realidade brasileira, né? O construtor, o corretor, o funcionário, né, da construção civil, para cada setor, o atual momento econômico e político brasileiro vai refletir de uma maneira totalmente diferente. Aqui no ABC, Viana, qual seria a perspectiva? O que deve se desenhar daqui para frente? Esse mercado de moradias populares, quando a gente fala em novos, esse segmento dos usados, o que a gente pode dizer aqui para essa região? Eu vou te dizer, o ABC ele tem uma característica diferente de outras regiões do estado de São Paulo, estão em franco desenvolvimento. Por quê? O ABC tem uma economia muito consolidada e é uma região onde tradicionalmente o emprego formal existe. E uma região importantíssima, uma das mais importantes no estado de São Paulo e do Brasil. Então aqui é um foco de atenção internacional. Se você pegar o PIB aqui do ABC, eu nunca peguei, mas eu tenho certeza absoluta que o PIB do ABC deve ser maior do que de 60 países do planeta. Aqui é uma loucura. Então eu acho que as propostas de crescimento, no momento em que os bancos começarem a liberar recursos para os incorporadores construir, isto vai ser uma evolução fora do comum. Porque o interessante é que a sociedade não para, né? As pessoas continuam nascendo, crescendo, tem gente entrando no mercado de trabalho aí de monte. Por outro lado, você pega os matrimônios, né? Havia uma estatística agora recente que no Brasil tem cerca de 1.300.000 matrimônios por ano. Cada matrimônio desse pressupõe um imóvel, não é o que se imagina. Pode até não ser, mas é o que se imagina num primeiro momento. E outra coisa interessantíssima, que nós temos mais de 500.000 divórcios. E aí é outro imóvel. Né? Então, se você falar só em questões de casamento e de divórcio, nós temos quase 2 milhões de imóveis por ano no negócio. O programa... não acaba movimentando. Não, mas olha, tem que movimentar, mas isto é uma realidade. Sim. Quando nós iniciamos esse grande fluxo de desenvolvimento lá em 2004, o déficit habitacional brasileiro era de 7 milhões de unidades. Depois de tudo que foi feito, tudo que foi um boom, uma explosão no mercado imobiliário, em 2014 nós diminuímos de 7 milhões para 5 milhões e 800 mil. Então veja, foram 10 anos para diminuir 1.200.000 o déficit habitacional. E agora, se você entrar no site do Ministério das Cidades, você vai ver que o déficit habitacional já superou novamente os 7 milhões de unidades. Então, isso é uma força fora do comum, não há país no mundo que tenha essa necessidade. A proposta de crescimento do mercado, por isso que todo mundo do exterior quer vir para cá investir. Eu participei lá em Cannes, 3 edições do MIPIM, que é um encontro internacional que acontece todo mês de março, lá na França, onde reúne os maiores investidores do mercado imobiliário do mundo. Sempre os 3 países que eram foco das atenções desses investidores era a Rússia, Turquia e Brasil. Uhum. Você vê a Turquia hoje, eu acho que ninguém nem quer passar perto, né, pelo problema político. Então sobra o quê? Sobra a Rússia e Brasil, e não tem conversa. E o Brasil é interessante, porque a população crescendo,
você tem ainda aí milhões de pessoas para serem incluídas no mercado de consumo. Você pega Portugal, eu estive lá em Portugal, em Cascais, a convite da prefeitura para conhecer a economia local e levar investidores para lá. Puxa vida, Portugal está diminuindo a população. Se o fabricante de cerveja lá para vender uma garrafa de cerveja a mais, ele vai ter que esperar um cidadão português completar 18 anos para vender aquela garrafa. Aqui, se você bater um pandeiro em qualquer esquina, você desmonta 20 garrafas de cerveja na hora. E a quantidade de gente que tem para entrar no mercado de consumo é uma coisa monstruosa. Se esse desemprego cai agora e volta à carteira assinada, meu Deus, quanta gente vai voltar a consumir. Então, o Brasil é um Shangri-La, né? Isso daqui é uma coisa fantástica. E o ABC praticamente o olho do furacão, né? Nós estamos aqui num dos lugares mais importantes. Então, eu acho que as pessoas aqui têm que ser muito otimistas, visionárias, não se deixar levar por esta fala de crise. O pessimismo. Já está, olha, eu vinha dizendo isso, ainda Dilma era presidente, e eu dizia, olha, os empresários já separaram a política da economia. Não tem problema político que vai interferir na situação econômica do país. Houve uma interferência, mas essa interferência já desapareceu. Está com um presidente para ser derrubado, a confusão toda acontecendo, e a economia está crescendo. Então, me parece que as pessoas, os empresários, desligaram uma coisa. Desvincularam e está todo mundo trabalhando. Até se falou aí que caso trocasse presidente, a equipe econômica seria mantida. Pronto, acabou. E aí, eu acho que, nossa, que o ABC, sorte daquele que está integrado nessa região, mas consciente também de todas essas possibilidades. Né? Não adianta ficar aqui e não acreditar. Né? Tem que ficar, acreditar, arregaçar a manga e trabalhar, porque tem muita gente ficando rico nessa crise e há outros que preferem analisar. Né? Então, eu acho que para os profissionais que são dedicados e linkados na atividade, as coisas estão boas, sim. Olha, eu vou aproveitar, o Viana falou do PIB do Grande ABC, eu busquei aqui, não é? A geração de riquezas do Grande ABC somou 120 bilhões, é o último dado divulgado aqui, enquanto que a do Brasil chegou a 5,78 trilhões, e a representatividade da região no cenário nacional caiu um pouco, de 2,47% para 2,07% entre 2010 e 2014, mas o ABC ainda tem, né, o seu peso, como bem colocou aqui, quinto potencial de consumo do país. Quantos países no mundo não têm esse PIB? Já pensou? Sim. Então você está aqui em alguma coisa, centro, considerado um dos melhores lugares do mundo. E o cara vem falar em crise e reclamar, né? É inacreditável. Né? Viana, para a gente terminar, eu queria só voltar num ponto sobre a história da redução do limite de financiamento da Caixa para 50%. Isso pode retardar algo aí? Você está com uma previsão totalmente otimista. Não, mas esse pode ser um motivo de preocupação? Essa notícia da Caixa é péssima. Né? Isso daí fere de morte o mercado, porque sem financiamento não tem negócio. Então, financiar só 50% do valor é um negócio verdadeiramente absurdo. É tirar o banco do mercado, né? Literalmente. Apesar de que o Banco do Brasil está financiando até 90% e com taxa de juros de 9%. Então, até aí tem aonde socorrer. Mas a Caixa, ela predomina 75% desse mercado. Quando ela sai fora, como saiu agora, e ainda está dando uma mão para os construtores, né? Ela está dando uma atenção especial para o imóvel novo, porque o novo ela continua financiando 80%. Agora, o que aconteceu, o que foi? Os 26% a mais que financiou esse ano do que foi o ano passado, extrapolou os recursos que haviam sido alocados para financiamento imobiliário esse ano. E eles tiveram que tomar essa medida. É uma medida que a própria diretoria da Caixa reconhece que ela é recessível. Eu tive com diretores, estamos conversando, temos feito contato. Né? E essas conversas na tentativa de reverter essa medida? Claro, mas não há recurso, não há dinheiro, o dinheiro foi usado. Então agora tem que entrar um novo exercício, com um novo orçamento e com recurso. Então logo em janeiro essas coisas deverão estar na normalidade, mas realmente foi uma medida ruim. Agora ela prejudica muito mais o mercado pela imagem que causa.
né, já leva o consumidor a uma desconfiança. As pessoas já ficam com medo de assinar contrato de longo período, como é o financiamento imobiliário, porque já imagina que está para acontecer alguma coisa. E na realidade não é nada disso, né? E quando você fala para ele financiar no Banco do Brasil, não, mas eu quero na Caixa. No Banco do Brasil está mais barato, mas todo mundo já fica meio desconfiado. E há bancos privados também que estão fazendo financiamento com taxas mais baixas do que a Caixa Econômica. Uhum. Mas a Caixa é a Caixa, como ela predomina 75%. Tem a tradição. Mas sem dúvida. E o grande prejuízo mesmo é daqueles que iniciaram os processos de financiamento e agora não conseguem tirar da Caixa. Eu tenho recebido dezenas de e-mails de corretores de imóveis que pedem a interferência para ver a liberação, porque todo o negócio está concluído, foi tudo feito, só falta a Caixa agora liberar o cheque e o cheque não vem. Então esse é um problema grave. Vamos aguardar aí alguma medida, né? É claro que entrando dinheiro, alguma medida que possa vir de encontro à expectativa também do mercado, do consumidor, que a gente está lidando aqui, e o consumidor tem isso, é o sonho da casa própria. Independente se vai comprar um imóvel novo, usado, é o sonho e a gente está lidando com isso. Os aluguéis, eu vou passar mais um dado aqui do Cresce, também demonstraram um novo fôlego em julho, com crescimento de 4,77% no número dos novos contratos. No ABC, o crescimento foi um pouco maior, 14,64% no caso das locações. Bom, né? Por um lado, bom, porque o proprietário e investidor tem seu imóvel ocupado, vai ser remunerado por tal. Por outro lado, é ruim, porque é sinal de que as pessoas não estão conseguindo comprar. E no estado de São Paulo, a pesquisa do Cresce dá conta de que 57% dos contratos de locação são de aluguéis de até R$1.000, portanto, aluguel de baixa renda. Um aluguel de R$1.000 pressupõe uma renda familiar de R$3.000 apenas. Então, quem está pagando... Então, para imóveis com valor de locação mais elevado, o mercado está mais complicado. Demora um pouco mais. Muito ruim. O mercado para imóvel com aluguel acima de R$1.500, ele já está travado. O índice de vacância é enorme. Esses imóveis mais baratos é que estão ocupados, né? Então, esse é um problema sério. Ele fica bom para os investidores, mas é ruim para aquele que está pagando. E ele está pagando aquele aluguel porque não teve condição. Não conseguiu o financiamento. Perfeitamente. De repente, alguns até foram para o aluguel, né, por não conseguir honrar o financiamento. Claro. Isso aqui tem todo aquele círculo, né, aquele efeito dominó. Quero agradecer ao José Augusto Viana Neto, que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, por essa entrevista, esse bate-papo com a gente aqui na RDTV, apresentando esse panorama do universo aí de venda, locação de imóveis, essas negociações no setor imobiliário, as perspectivas também. Quando a gente fala também da atuação dos corretores, a gente conferiu mais aqui sobre o mercado também de usados. Obrigado por ter vindo, Viana. Se quiser deixar alguma mensagem, uma consideração final, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande. Todas as vezes que me convidaram, eu estarei aqui sim. Muito obrigado. Valeu mesmo. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV você vê reproduzidos na versão impressa do Jornal Repórter Diário RD, que você confere nos principais pontos de circulação aqui da região com o noticiário das 7 cidades. E mensalmente tem a RD em revista, te informando sobre os mais diversos assuntos. Aqui a edição mais recente sobre educação, período de matrícula, rematrícula, vestibulares, mas tem muitos outros temas aí para você aprofundar mais e opinar, enfim, formar a sua opinião. Tem o site repórterdiario.com.br, além do conteúdo online, toda a galeria de vídeos da RDTV, no YouTube RDTV Repórter Diário, e a gente se encontra também na fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, inclusive com as nossas transmissões ao vivo. A gente se vê numa próxima.